Beleza. Então, na nossa aula passada, a gente falou sobre a crise do software. A crise do software foi um movimento, né, que ocorreu lá na década de 60, no final da década de 60, onde aconteceram diversos problemas relacionados ao desenvolvimento de software. O software, ele não era entregue no prazo especificado, né, conforme as necessidades do cliente, então ele não atendia a necessidade do cliente, ele não era entregue no prazo, às vezes ele custava muito mais caro para ser entregue, para ser desenvolvido do que o que havia sido acordado, o cronograma não era respeitado e havia um atraso na entrega do sistema. Nós vimos também alguns exemplos de prejuízos que as empresas tiveram por causa de falhas de software, não necessariamente na época da crise do software, mas falhas decorrentes da falta de planejamento. Então, a partir dessa problemática da década de 60, surge uma área que tem como objetivo estudar esses problemas e como melhorar o desenvolvimento de software, o processo do desenvolvimento de software. E essa é a engenharia de software que nós estamos estudando na disciplina de gerência de requisitos. Então, na década de 70, surgem também as ferramentas case. Nós vimos também na aula passada que uma ferramenta case são aquelas ferramentas que auxiliam no processo de desenvolvimento de software. Então, elas podem ser utilizadas em todas as etapas do desenvolvimento. Isso quer dizer que a gente pode utilizar IDEs de programação, a gente pode utilizar ferramentas para fazer teste, a gente pode utilizar ferramentas para compartilhar o código, a gente pode usar ferramentas para armazenar o código em um repositório, em um local onde todo mundo pode acessar. Então, todos esses recursos são chamados de ferramentas case. Então, na década de 60, surgem essas ferramentas chamadas de lower case, então, as ferramentas de baixo nível, vamos dizer assim, são relacionadas à programação, à depuração. Depuração é quando a gente vai verificar se tem algum problema no software, então a gente vai analisar, nós vamos analisar o código que foi criado a fim de encontrar erros, então a gente chama isso de depurar, a gente está corrigindo erros que podem ocorrer no nosso software, e ferramentas para colaboração, porque o principal problema era que o código ele era construído por pessoas de forma isolada e acabava tendo alguns problemas. Então, colaborar no desenvolvimento de software é uma das maneiras de construir um software de qualidade. Você vai interagindo com as pessoas e melhorando o seu código que está sendo desenvolvido. Surge também o ciclo de vida de cascata. O cascata é o primeiro modelo de processo que surge, a primeira estratégia para ter um planejamento e uma sequência de etapas para desenvolver software, para conhecer um pouquinho sobre o ciclo de vida de cascata, e surge o desenvolvimento de software estruturado, que é o que vocês estudaram lá em algoritmos e em linguagem de programação C, onde as informações, né, o código, ele é iniciado, né, ele é construído e executado do início ao fim. A gente tem estruturas de repetição e estruturas condicionais que vão alterar a sequência de execução do meu código. Mas, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, o meu código ele é estruturado, ele é um pouco sequencial. Então, essa é o paradigma da programação estruturada que também surgiu lá na década de 70. Na década de 80, surge o ciclo de vida em espiral, é outro modelo de processo. O modelo de processo em espiral, a gente vai conhecer um pouco dele também, ele tem como objetivo, né, ele tem um diferencial, ele é baseado no modelo cascata, mas ele tem recursos relacionados à análise de risco. Então, ele tem uma etapa onde a gente analisa os riscos, planeja como mitigar, como solucionar esses riscos, e parte para a próxima etapa. Na década de 80 também se populariza o desenvolvimento orientado a objetos, é outro paradigma de programação, diferente do paradigma estruturado, onde a gente consegue representar os objetos do mundo real, então a gente constrói um programa como se a gente estivesse representando o mundo real. E no desenvolvimento orientado a objetos, uma das linguagens de programação mais utilizada é a linguagem de programação Java. Vocês vão conhecer também no curso de vocês.
Na década de 90 surgem ferramentas para modelagem dos processos, né, para analisar os processos do desenvolvimento do software e para fazer modelagem relacionada ao planejamento do meu sistema que está sendo desenvolvido. E hoje em dia, o principal avanço são os métodos ágeis. Então, a metodologia ágil que a gente vai conhecer, que é uma das mais utilizadas, é a metodologia Scrum. Então, a metodologia mais utilizada pelas empresas de desenvolvimento de software nos dias atuais. Então, é uma metodologia ágil que tem como fundamento a prática da colaboração entre as pessoas que estão trabalhando, desenvolvendo aquele sistema. O Scrum, diferente do modelo cascata, ele vai fazendo entregas em períodos de tempo pré-definido. Então, um diferencial dos métodos ágeis é que a cada 15 dias ou 30 dias a gente entrega uma funcionalidade do meu sistema funcionando. Diferente dos modelos cascata, onde a gente só entregava no fim do processo. Então, a gente levava 3, 6 meses, até um ano para entregar uma versão funcionando do meu programa. A gente vai ver um pouco disso quando a gente falar sobre o cascata. Nós vimos também que o software, na aula passada, né, o software, além do código, ele é a documentação associada. Então, na nossa disciplina, a gente vai aprender a construir a documentação para esse sistema. A gente vai falar de caso de uso, a gente vai falar de requisitos funcionais e não funcionais, a gente vai fazer protótipo. Então, todas essas técnicas, todas essas estratégias são parte da documentação do sistema. Beleza. Os produtos, né, os softwares podem ser desenvolvidos para um cliente específico ou eles podem ser desenvolvidos para um mercado em geral. Vocês viram lá, tem várias classificações lá no slide da aula passada que mostra os tipos de software. A gente também pode criar novos sistemas a partir do zero, né, criando um programa novo ou reusando softwares que já existem, fazendo melhorias e trabalhando numa etapa que a gente chama de manutenção do software. Quando a gente faz uma atualização, ou quando o Windows ou um aplicativo pede para a gente fazer uma atualização, é uma das etapas do ciclo de vida do software. Então, é quando a gente fala em manutenção ou evolução do software. Houve algum problema, ou houve uma nova funcionalidade que foi adicionada, e aí é necessário lançar uma nova versão, que na engenharia de software a gente chama de release. Então, uma release é uma nova versão do sistema que vai ser lançado para implementar algumas funcionalidades. Na aula anterior também nós vimos que a engenharia de software ela se preocupa, né, com todos os aspectos da produção do software, e ela trabalha com processos, métodos e ferramentas. Então, o processo são os passos para a gente desenvolver um sistema, os métodos são como a gente vai fazer para executar aquele passo, e as ferramentas são o suporte que a gente tem para fazer isso mais rápido e de maneira automatizada. Então, nós vimos esse exemplo aqui. Nesse exemplo, nós identificamos o que seria um processo, um método e uma ferramenta. Deem uma olhada aqui e escrevam aí no chat aí do Meet. O que é que seria um processo, um método? Quais seriam, né, os processos, os métodos e as ferramentas desses quatro passos aqui? Escrevam aí no Google Meet, no bate-papo, por favor. Beleza, Silas. Ó, nesse slide aqui, no slide 7, a gente vai tentar identificar o que é processo, método e ferramenta nesses quatro passos aqui. Deem uma olhada. Aqui a gente está fazendo brigadeiro. Então, nesse exemplo aqui do brigadeiro, o que é que seria um processo, quais seriam os métodos e quais seriam as ferramentas usadas? De 2 minutinhos aí para vocês escreverem.
E aí, pessoal, nesse primeiro passo aí, coloque em uma panela funda o leite condensado, a margarina e o chocolate. Tem alguma ferramenta que é utilizada aí? Lembra que uma ferramenta é algo que vai nos auxiliar para que a gente consiga realizar o processo e o método de uma maneira mais facilitada. Os métodos são como fazer um passo específico do processo. E o processo é o conjunto de passos para desenvolver aquele nosso produto. Então, lá no nosso exemplo, esses 4 passos aqui, a gente chama de processo. Então, é o processo para a gente criar, né, para a gente fazer o brigadeiro. Os métodos são as formas que aparecem aqui, as maneiras que aparecem aqui para a gente realizar as ações. Por exemplo, coloque em uma panela funda o leite condensado, a margarina e o chocolate. Cozinhe em fogo médio e mexa sem parar com a colher de pau. Cozinhe até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Deixe esfriar bem, então unte as mãos com água ou margarina e faça umas bolinhas e envolva em chocolate granulado. Então, coloque o método, cozinhe, faça as bolinhas, unte, envolva no brigadeiro. Então, tudo isso são métodos, são maneiras de desenvolver aquele nosso produto. As ferramentas vão ser a panela, o fogão, a colher de pau, as mãos. Então, tudo isso é ferramenta. Então, no processo de desenvolvimento de software, nós temos processos, métodos e ferramentas que nos auxiliam a desenvolver sistemas. Beleza, a ferramenta é o fogão, a panela, a colher de pau. O método, cozinhar em fogo baixo. Beleza. Beleza, Silas, valeu. Beleza, então hoje a gente vai comentar um pouco sobre processo de software, a gente vai ver algumas atividades de um processo de software e sobre os modelos de processo. Então, essa figurinha aqui, ela serve para ilustrar que se a gente precisar fazer uma modificação, essa modificação, à medida que o meu produto está sendo construído, que o meu software está sendo construído, à medida que eu avanço no tempo, o meu custo, ele aumenta. Então, se eu estou na etapa de definição dos requisitos, de entender os requisitos do meu cliente, e eu preciso fazer uma definição, o meu custo é muito mais barato do que se eu perceber que eu preciso fazer uma modificação lá na etapa de manutenção. A gente falou que manutenção é quando a gente está adicionando uma melhoria a um produto que já está sendo usado pelo cliente. Então, eu vou gastar até 100 vezes mais para fazer uma correção do que se eu tivesse percebido esse problema aqui na etapa de definição. Então, o custo de fazer um reparo no software não é algo barato. Então, a gente precisa trabalhar bem nas etapas iniciais aqui para evitar que a gente leve problemas para as etapas posteriores. Por isso que a gente estuda essa nossa disciplina de gerência de requisitos. Então, a qualidade do sistema ela é influenciada pela qualidade do processo que foi utilizado para adquirir, desenvolver e manter. Então, a gente precisa ter um bom processo de desenvolvimento para que o meu software ele seja de qualidade e ele atenda às necessidades do cliente. Como a gente viu na aula passada, a gente tem o escopo, do nosso produto. Peraí, deixa eu só mudar isso aqui. Então, nós temos o escopo, que são as funcionalidades que vão fazer parte desse nosso produto, né, desse nosso software que a gente está desenvolvendo. Nós temos o custo. Então, para que eu consiga definir o custo do meu produto, né, de quanto eu vou cobrar para desenvolver esse meu produto, eu preciso saber quais são as funcionalidades que vão estar implementadas ou que vão fazer parte desse meu produto, e eu tenho o cronograma que é relacionado ao tempo. Então, o tempo também é definido a partir do meu escopo. Então, eu preciso saber quais são as funcionalidades que eu vou implementar nesse meu software para que eu consiga estimar o custo e quanto tempo eu vou levar para desenvolver esse meu produto.
Então, o meu processo de desenvolvimento de software, ele começa a partir de um planejamento. E o planejamento do meu processo de software vai fazer com que eu tenha um produto de qualidade quando esse produto for entregue para o nosso cliente. Então, um componente muito importante aí para a engenharia de software, para o desenvolvimento dos meus produtos, né, é a comunicação entre os clientes e os desenvolvedores. Então, quando a gente vai trabalhar com um domínio, com a área do cliente, com a área de negócio do cliente, então a gente precisa interagir com ele para entender sobre aquelas necessidades. Imagina, por exemplo, que a gente fosse fazer um sistema agora para gerenciar as vacinas que o pessoal está tomando da Covid. Então, para a gente entender como é que funcionava isso, a gente precisava interagir com o cliente da área da saúde para que ele pudesse explicar quais eram os procedimentos e a gente conseguir colocar esses procedimentos no nosso software. E aí, caso a gente tivesse alguma dúvida, a gente poderia interagir com esses clientes para tentar resolver, para tentar entender essas dúvidas. Então, a comunicação entre o cliente e o desenvolvedor também é algo que deve acontecer frequente e aí auxilia no processo de desenvolvimento do meu software. Ele ajuda a entender as necessidades do cliente, porque se o meu software não atende às necessidades do cliente, ele não vai atender o objetivo de ter a qualidade, porque o meu cliente ele quer que aquele software seja desenvolvido para atender às suas necessidades. A gente chama as necessidades do cliente de requisitos. Os requisitos eles podem ser funcionais e não funcionais. Requisito funcional são as funcionalidades do meu sistema e requisitos não funcionais são os aspectos de qualidade do meu sistema, como o tempo de resposta, o sistema operacional onde ele vai ser executado, se ele vai ser executado num navegador, num desktop, num dispositivo Android, num dispositivo iOS. Então, tudo isso são requisitos não funcionais do meu sistema. A quantidade de pessoas, né, a equipe que vai trabalhar no desenvolvimento do software também é definida a partir desse entendimento aqui. Então, tudo isso depende da definição do escopo. Então, tem várias pessoas que vão participar do desenvolvimento do software. A gente já comentou um pouco sobre isso na aula passada. O cliente é a pessoa que paga para a gente desenvolver o software. O desenvolvedor são as pessoas ou a empresa que vai desenvolver o sistema. E o usuário é aquele que vai utilizar o sistema. Então, na engenharia de software, o usuário ele é diferente de cliente. Então, o usuário é quem vai utilizar o sistema, o cliente é quem contratou você para desenvolver aquele produto. Então, a gente precisa visualizar na hora de identificar as necessidades do cliente, a gente precisa analisar o ponto de vista tanto do cliente como do usuário, para entender quais são os aspectos que essas duas pessoas aqui, esses dois papéis, eles vão ter dentro do sistema. Por que a gente fala dessa nomenclatura de papéis? Porque durante o desenvolvimento do software, ou dentro de um software, as pessoas elas passam por diferentes papéis, então elas assumem diferentes papéis. Por exemplo, agora aqui, quando você está assistindo a aula da disciplina de requisitos, Gustavo e Silas, vocês são estudantes. Quando vocês não estão assistindo aula, vocês são funcionários da empresa, vocês são filhos, vocês são maridos, vocês são pais, tios. Então, cada um desses é um papel que você assume. Da mesma forma, há diferentes papéis que podem ocorrer, que podem ser assumidos durante o desenvolvimento do sistema. Então, para criar um produto, a gente já viu que a gente passa por um processo. A engenharia de software, ela trata de processos, métodos e ferramentas. Então, o processo é um conjunto de tarefas onde eu tenho uma entrada, um processamento e uma saída. Então, esse processo aqui de desenvolvimento de sistemas é parecido com o que acontece no computador, né? A partir de um conjunto de entradas, o meu processador faz uma etapa, um processamento e exibe uma saída no monitor ou na impressora. Da mesma forma, vai acontecer para o meu processo de desenvolvimento do software. Baseado no conjunto aqui de entradas, a gente vai ter um processo aqui com várias etapas, com várias atividades, e no fim a gente vai gerar um produto que vai ser o software. Então, um processo é um conjunto de tarefas ordenadas. A partir dessas tarefas, né, dessas atividades, a gente tem
restrições e recursos. Uma restrição poderia ser uma restrição financeira, uma restrição de tecnologia, uma restrição de tempo para desenvolver esse sistema. Então, vai existir uma série de restrições que podem prejudicar o desenvolvimento do sistema. E, nesse processo, ele vai utilizar um conjunto de ferramentas e técnicas. Então, aqui é bem parecido com aquela definição que nós vimos de processo, métodos e ferramentas. O processo de desenvolvimento de um software acontece, né, quando a gente vai desenvolver um sistema. Para isso, a gente precisa entender o domínio do cliente. Então, a gente vai entender as necessidades do cliente, vai documentar isso, vai planejar como a gente vai desenvolver, vai criar um protótipo. Depois que a gente cria um protótipo, a gente vai mostrar ao cliente para tentar validar com o cliente o nosso entendimento, e a partir daí a gente vai criar uma documentação que vai ser entregue para a equipe de desenvolvimento, e essa equipe de desenvolvimento vai ser responsável por transformar tudo isso que a gente elaborou em um sistema, em código-fonte, e esse código se transformar na aplicação. Então, é mais ou menos assim o nosso processo de desenvolvimento. Então, é uma estrutura comum composta por um pequeno número de atividades que são utilizadas em todos os projetos de software. Então, as etapas básicas de todo o processo de software é a especificação, projeto, validação e evolução. A especificação é quando a gente vai escrever, utilizando várias maneiras, várias formas, como protótipo, como texto, como figura, como diagrama. Então, a gente vai utilizar tudo isso para documentar, para escrever as necessidades do nosso cliente. A gente vai planejar isso utilizando uma linguagem, por exemplo, como a UML, que é a linguagem que a gente usa para fazer a modelagem do projeto. Na nossa disciplina, a gente vai utilizar a UML para construir o diagrama de caso de uso, que é o diagrama que nós vamos utilizar. A gente faz a validação de tudo isso junto ao cliente, desenvolve, e aí esse produto vai sempre passar por evolução. Então, como se fosse um ciclo contínuo do processo de desenvolvimento de software. Então, sempre acontece enquanto aquele sistema estiver no ar, estiver sendo utilizado. Então, algumas definições de processo de software: o conjunto de práticas realizadas para atingir um determinado propósito, incluindo ferramentas, métodos, materiais e pessoas. Um processo define quem está fazendo o quê, quando e como para alcançar um certo objetivo. Então, a gente vai entender, a gente vai conhecer agora alguns modelos de processo. Um modelo de processo é uma abstração, né, uma simplificação de um processo de software, que ele pode ter mais ou menos tarefas ou atividades do que aquelas que nós vimos que são como as obrigatórias: especificação, projeto, validação e evolução. Então, um processo de software, ele tem modelos gráficos que vão nos auxiliar, tem algumas restrições, tem recomendações e atividades que a gente deve seguir numa determinada ordem para alcançar um objetivo. Então, o modelo de processo vai ser uma representação desse processo de desenvolvimento de software, e a partir daí a gente vai conhecer alguns, como o cascata, o iterativo incremental, o evolucionário. Então, a gente vai conhecer alguns desses modelos de processo. Então, os nossos modelos, a gente já viu nessas etapas: especificação de requisitos, projeto e implementação, verificação e validação e evolução do software. Então, são as 4 etapas básicas de todo um processo de software. Então, é parecido com essa que a gente viu aqui anteriormente, só que ele usa outra nomenclatura aqui para projeto e implementação, verificação e validação e evolução. Então, essas 4 etapas básicas, vamos entender um pouquinho o que é cada uma delas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é o estudo da viabilidade. Então, o estudo da viabilidade, ele é uma atividade, uma tarefa para a gente verificar se é viável a gente desenvolver aquela nossa solução. Então, a gente vai analisar se há uma tecnologia que consiga fazer aquela solução,
Se eu tenho recurso financeiro, né, se o nosso cliente tem recurso financeiro, se há pessoal suficiente para desenvolver aquela solução, se o cronograma para fazer isso está de acordo com a necessidade do cliente. Então, a partir da informação que o cliente traz, o time de desenvolvimento vai fazer um estudo de viabilidade para verificar se é possível ou não desenvolver aquele sistema. Deixa eu só abrir aqui uma atividade aqui para vocês verem rapidamente. Beleza. Então, o estudo da viabilidade, ele vai analisar, a gente vai verificar se tem soluções parecidas com aquele que a gente quer desenvolver, quais são os nossos concorrentes, quais são as funcionalidades que acontecem nessa aplicação, quantas pessoas que vão participar desse projeto, quanto a empresa, quanto nós vamos cobrar para desenvolver, em quanto tempo a gente vai levar para resolver esse problema, né, para desenvolver esse software. Então, a gente vai precisar apresentar algumas informações para o nosso cliente. Então, o que é que eu quero que vocês façam em uns 10, 15 minutinhos? Uns 10 minutinhos. Eu quero que vocês pensem em um sistema, então vocês vão pensar em um sistema que vocês querem desenvolver, seja para resolver algum problema que vocês viram hoje quando vocês saíram de casa, ou que vocês viram essa semana, não sei, algum problema que você se deparou e que você queria desenvolver um software para resolver esse problema. Esse software pode ser um aplicativo também. Então, você vai explicar qual é as principais funcionalidades desse sistema que você quer desenvolver. Você vai verificar se tem algumas soluções parecidas, quais são as tecnologias que você quer utilizar. Por exemplo, eu quero utilizar o reconhecimento facial para verificar se uma pessoa está com febre ou não ao entrar no IFMS. Já tem uma solução parecida com essa? Quais foram as tecnologias que essas pessoas utilizaram? Quantas pessoas eu vou ter na minha equipe para desenvolver esse projeto? Então, eu vou dizer quais são essas principais funcionalidades do meu sistema. É isso que a gente está chamando de definição e especificação de requisitos. E aí, para finalizar, você abre o Paint, pode ser o Paint mesmo, e desenha uma tela, a tela principal dessa sua ideia, dessa sua aplicação, para a gente conseguir visualizar aqui. Então, vai ser bem simples esse exercício. Vocês podem fazer em dupla, né, como só tá vocês dois agora, mas se quiserem fazer individual também não tem problema não. Então, 15 minutinhos para a gente fazer esse estudo de viabilidade aqui, para a gente entender na prática como ele funciona. Então, vou deixar aqui o slide na tela e vou só parar aqui a minha câmera para que você possa fazer mais tranquilo. Mas eu estou aqui no computador. Aqui. Precisar, pode tirar dúvida.
Oi, pessoal. Ó, no Moodle tem esse slide, é no slide 33. Mas eu vou deixar ele aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ver aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Pode ser em dupla, vocês podem conversar aí, pode ficar à vontade. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em algum sistema, algum software, um aplicativo que vocês têm interesse em desenvolver. Não sei, por exemplo, nessa disciplina, outro semestre, o que é que o pessoal já pensou? Já pensou em desenvolver um sistema de entrega de bebidas, um sistema de um restaurante, um sistema para verificar onde o ônibus está, um sistema para você informar focos de dengue. Então, vocês vão pensar num sistema que vocês querem desenvolver, num aplicativo, num software, num jogo, e aí vocês vão ver se é viável. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ver se já tem soluções parecidas, ver quem são os concorrentes de vocês, quais são as tecnologias que vocês vão precisar para desenvolver esse sistema, quantas pessoas vão estar no projeto, né, na equipe de vocês para desenvolver o software, quanto vocês vão cobrar por esse sistema, quando ele vai ser entregue para o cliente. E aí vocês vão descrever tudo isso e listar as principais funcionalidades dele. As principais funcionalidades que vocês vão listar, a gente está chamando aqui de especificação de requisitos. Então, vocês estão dizendo quais são as funcionalidades que o sistema de vocês ele vai ter. E aí, só para finalizar, eu pedi para vocês abrirem o Paint mesmo, ou qualquer ferramenta de desenho, e criar uma tela bem simples, só para mostrar a ideia de alguma dessas funcionalidades aqui que vocês pensaram. Então, a ideia é isso, a gente colocar na prática como é que funciona um estudo da viabilidade. Deu para entender melhor? Beleza. Se vocês quiserem ligar o microfone para vocês conversarem, pode ficar à vontade. Não precisa enviar no Moodle, não. Vocês apresentam aqui rapidinho, certo? Não precisa enviar lá no Moodle, não.
Então, pessoal, vocês clicam aqui, ó, no cantinho direito, aqui tem apresentar agora. Aí só selecionar a tela e clica na tela e clica em compartilhar. Beleza, consegui ver. Estou conseguindo ver a tela de vocês. Tá, beleza. Deixa isso. Deixa essa descrição aí rapidinho. Beleza. Quanto tempo vocês acham que iriam levar para desenvolver essas funcionalidades? Beleza, pessoal. Então, assim, ó, eu agradeço aí a participação de vocês. Eu vou ter que finalizar aqui para começar a aula na outra turma. Mas eu agradeço muito aí a participação de vocês. Obrigado pelo estudo da viabilidade. Vocês vão levar uns 3 meses. Beleza. Então, na próxima aula, a gente continua, dê uma olhada lá no Moodle, já tem um material que fala desses conteúdos que a gente estudou até agora, então não deixem para acumular. Assim que acabar aqui que o Drive acabar de subir a aula,